Olá pessoal, tudo bem com vocês? O governo federal enviou até o Congresso Nacional a nova proposta do salário mínimo para o ano de 2025. Fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar os novos valores, o quanto que tem de ganho real em relação ao salário mínimo atual e também alguns estados do Brasil que possuem regulamento próprio e salários mínimos próprios superiores ao salário mínimo nacional. Eu vou mostrar para você as particularidades de cada estado. Se você não é inscrito aqui no canal e gosta dos assuntos de economia, finanças e investimentos, eu convido você a se inscrever aqui no canal para ficar por dentro dos principais assuntos e vídeos novos que eu trago toda semana. Olha aí, pessoal, o salário mínimo previsto para 2025 tem alta de 2,6% além da inflação. A Lei das Diretrizes Orçamentárias, LDO, que é apresentada pelo governo ao Congresso Nacional, propõe um aumento de 6,37% no valor do salário mínimo de 2025. Os valores atuais, como você sabe, é de R$ 1.412 para o salário mínimo do Brasil. Agora a proposta é que esse salário em 2025 chegue a R$ 1.502. A variação ela vai apresentar um ganho acima da inflação. Isso é o que realmente importa nos investimentos, incluindo nos reajustes de salário mínimo. Caso a atual expectativa do mercado financeiro para o IPCA, que é o Índice Nacional de Preço do Consumidor Amplo, seja confirmada em 3,71%, o aumento do salário mínimo vai corresponder a uma alta real de 2,57%. Aqui tem uma diferença, pessoal, entre o ganho real e o ganho nominal. O ganho nominal é aquilo que foi ajustado. Imagine o seguinte, imagine que a inflação subiu 6% no ano passado e o salário será reajustado em 6%. Nesse caso, o ganho nominal é de 6% e não existe ganho real. Por mais que o trabalhador tenha um salário reajustado, mas também a inflação subiu e acaba ficando nesse 0 a 0. Agora, o ganho real é quando a inflação sobe, por exemplo, esses 6%, e o salário mínimo é reajustado, por exemplo, 8%. Então, nós temos aí um ganho real de 2% acima da inflação. É a mesma regra dos investimentos. Se você investe em algo e esse rendimento te rendeu 5%, mas a inflação ficou a 6%, nesse caso você não teve ganho real, por mais que tenha uma rentabilidade de 5%. Você teve prejuízo, porque a inflação, o preço dos produtos subiram. Aqui no salário mínimo, pessoal, desde o ano de 2019, o único balizador do salário mínimo era a inflação. Se a inflação no ano anterior subisse 6%, no próximo ano o salário mínimo ele também subiria 6%. Agora tem uma nova modalidade de ajuste do salário mínimo que vai favorecer os trabalhadores que precisam desse tipo de orçamento. Os novos ajustes do salário mínimo terão dois critérios. O primeiro é o que continua, a inflação. Quanto que a inflação subir nesse ano, no ano que vem será reajustado. E um outro parâmetro, pessoal, para ajustar o salário mínimo é o crescimento do PIB, que é o Produto Interno Bruto. Caso ele tenha um avanço, também terá um ajuste nesse salário mínimo. Caso não tenha avanço e fique no negativo, o único balizador do salário mínimo será, de fato, o IPCA. E o PIB, pessoal, nada mais é do que a soma das riquezas produzidas aqui no país. Se isso aumentar, vai afetar positivamente o ganho do salário mínimo. E quais são as pessoas que devem estar mais interessadas no salário mínimo, pessoal? O salário mínimo afeta diretamente aqueles trabalhadores que recebem a remuneração nacional. Quem ganha o salário mínimo vai ser afetado esse valor. Os funcionários públicos também afetam diretamente o valor recebido deles, porque eles são baseados também na remuneração do salário base do país. E também aquelas pessoas que recebem benefícios, como aposentados e pensionistas do INSS, que é o Instituto Nacional do Seguro Social. Essas pessoas são afetadas diretamente com o ajuste do salário mínimo do próximo ano. E esse projeto, pessoal, também prevê os ajustes de salário mínimo dos próximos anos, 2026, 27 e 28. A previsão é que no ano de 2026 o salário mínimo vá para R$ 1.582. Em 2027, o salário mínimo vá para R$ 1.676. E em 2028, para R$ 1.772. Essas são as previsões preliminares
de acordo com essa lei enviada ao Congresso Nacional. Lembrando que para fechar esse valor de R$ 1.502 é preciso que a inflação esteja no previsto no final desse ano, que é de 3,71%. Se a inflação subir um pouco mais, esses valores irão ser afetados. E também, se a inflação estiver abaixo daquilo que era previsto, o valor do salário mínimo também será afetado. E só para comparativo, lá no ano de 2023, na metade do ano, foi proposto também um reajuste do salário de 2024. O valor inicial proposto era de R$ 1.421 e o salário mínimo fechou em 1.412. Então, alterações ainda podem acontecer nesse valor final para o salário do ano que vem. Lembra que eu falei para você que existem alguns estados que possuem salário mínimo diferente do salário mínimo nacional? Esses são os estados que têm diferença. Veja se você mora em algum deles, se você enquadra nessa classe de trabalhadores. O salário mínimo no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, no Rio de Janeiro e em São Paulo, eles possuem diretrizes próprias para o piso regional, porque são economias às vezes diferentes da realidade do país. Então eles têm a liberdade de adotarem políticas individuais quanto à remuneração do piso nacional aos trabalhadores. Por isso eles têm valores diferenciados que eu vou explicar para você cada um desses valores. Então o salário de 2025 desses locais também pode ter alteração e geralmente é maior do que o salário mínimo nacional, como você vai ver agora. O primeiro estado aqui é o Paraná. Aqui a proposta que eles tiveram é que o salário mínimo variasse em R$ 1.856 a R$ 2.134,88, considerando esses critérios. Os trabalhadores agropecuários, florestais e da pesca teriam um salário mínimo regional que vai para R$ 1.856,94. Aqueles trabalhadores de serviços administrativos, serviços gerais, de reparação e manutenção, empregados domésticos e vendedores do comércio em lojas e mercados, teriam um piso regional de R$ 1.927. Esse é o critério adotado hoje no Paraná. Além disso, os trabalhadores da produção de bens e serviços industriais teriam um mínimo de R$ 1.989. E os técnicos de nível médio teriam um salário mínimo de R$ 2.134,88. No Rio Grande do Sul, a divisão é por faixa, que vai de R$ 1.573,89, que é a primeira faixa, até R$ 1.994, que é a quinta faixa. A primeira faixa de 1.573 são todos esses trabalhadores que adquirem esse valor como salário mínimo. Na segunda faixa, que é de 1.610,13 centavos, também irão todos esses trabalhadores que se enquadram nessa política. Na terceira faixa, eles recebem 1.646,65 centavos, que são essas categorias de trabalho. E na quarta faixa está no valor de 1.711,69 centavos, que se enquadram também todos esses colaboradores, todas essas categorias. E na quinta e última faixa, que é a maior, eles recebem um valor de 1.994,56, que são trabalhadores em níveis técnico e médio, tanto em cursos integrados quanto subsequentes ou concomitantes. Então, que já é um nível maior de escolaridade, onde o salário mínimo é esse valor aqui que eu falei para vocês. E o salário regional em Santa Catarina passa a variar entre 1.612,26 e 1.844,40, de acordo com a Federação das Indústrias do Estado, Fiesc. Diferente do Rio Grande do Sul, eles possuem somente 4 faixas de salário, sendo a primeira faixa 1.612,26, todos esses colaboradores aqui previstos nessas categorias. A segunda faixa, 1.670,56, também todas as categorias de trabalhadores, e a terceira faixa está no valor de 1.769,14 centavos, que são colaboradores cadastrados nesse tipo de serviço. E a quarta faixa está em R$ 1.844,40, aqueles que se enquadram nessas categorias de trabalho. Aqui no Rio de Janeiro, pessoal, ele é um outro estado que adota um piso salarial diferente do governo federal, sendo que é o mesmo valor desde 2019, variando aí em R$ 1.238,11, que é a primeira faixa,
até R$ 3.158,96, que é a sexta faixa. Essas faixas envolvem também vários cargos e ramos de atividades diferentes. A primeira faixa está em R$ 1.238,11, que vai de auxiliares de escritórios, catadores de material reciclável, empregados domésticos e assim por diante. A faixa 2 está em R$ 1.283,73, que vai assessoristas, auxiliares de creches, cabeleireiros e assim por diante. A terceira faixa está em R$ 1.375,01, agentes de trânsito, auxiliares de enfermagens, baristas e etc. A faixa 4 está em R$ 1.665,93. Entrando aqui o bombeiro civil líder, entrevistadores sociais, podólogos e assim por diante. A faixa 5 está em R$ 2.512,59, que entram os fotógrafos, intérpretes de Libras, motoristas de ambulância e assim por diante. E na última faixa está um valor de R$ 3.158,96, que entram aqui os assistentes sociais, bibliotecários, biólogos, contadores e assim por diante. Aqui em São Paulo, pessoal, o governador Tarcísio Freitas, ele encaminhou um projeto de lei e a lei ela foi aprovada e o salário atualmente lá em São Paulo é de R$ 1.550, sendo que há um novo projeto que o governo define o salário mínimo estadual de R$ 1.640. Esse salário mínimo deverá ficar em R$ 1.640, com reajuste acima da inflação pelo segundo ano seguido, acumulado de até 27,7% em relação ao piso estadual de 2022. Então essa é uma política que vem sendo adotada pelo atual governador Tarcísio de Freitas, ali em São Paulo. Então o salário pode inclusive chegar a R$ 1.640. Então esses são os valores atuais desses estados. O que você achou dessa nova modalidade, onde o salário mínimo aqui nacional vai ser balizado pela inflação e também pelo crescimento do PIB, Produto Interno Bruto do nosso país? Você achou interessante essa proposta? Você acha que não vai fazer diferença? Continua sendo pouco o valor do salário mínimo? Fique à vontade para deixar aqui nos comentários. E mais uma vez, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o teu like, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e te vejo aqui no próximo.